Ivo, parabéns aí por mais esse verbete, ele está bem interessante. Tem algumas questões que eu gostaria que você trabalhasse, debatesse um pouco mais com a gente. Eu percebi que no pensenologia, a retilinearidade autopensênica do tenepsista, favorecendo as parapercepções, e eu queria que você fizesse uma correlação com o item do efeitologia, o efeito de aumento da responsabilidade pessoal perante consciens e consciex necessitados de assistência. Essas duas questões que você trouxe, eu acho que elas têm uma relação muito direta nessa questão da responsabilidade com a autopensenidade do tenepsista e a responsabilidade que ele assume quando tem o processo de clarividência, que ele tem uma noção, assim, talvez maior do que está acontecendo ali no momento, pelo menos esporádica. É isso que você pensou? Assim, vamos ver se eu vou conseguir responder a sua questão. A retilinearidade autopensênica, que envolve a questão da cosmoética, tem um verbete sobre isso, que é linearidade autopensênica, se eu não estiver equivocado no título do verbete, mas eu acho que é linearidade autopensênica do professor Val. Essa linearidade autopensênica, entre outros fatores, também envolve a questão da cosmoética. Se a pessoa tem uma brecha na cosmoética, se tem alguma coisa que acontece com ela, que ela pato-penseniza, que ela reclama de alguém, alguma coisa nesse sentido, fica com raiva de alguém, por exemplo, tá? Ou de qualquer outra natureza, na hora que entra esse processo patológico doentio, isso, de alguma maneira ou de outra, vai impactar na TENEPS e vai impactar também no efeito interassistencial, porque o amparador vai ter que perder tempo em colocar a pessoa mais ou menos nos prumos. Isso não é o mais adequado. O mais adequado é manter essa retilinearidade autopensênica. Vou dar uma outra maneira aqui. É uma continuidade ortopensênica. Se tiver fissura nessa continuidade ortopensênica, isso quebra a predisposição holopensênica para a interassistência. Lembra de uma coisa: quem exterioriza energia na TENEPS em última instância é o holopensene pessoal. Se o holopensene do praticante está comprometido por algum motivo, a assistência não vai acontecer de maneira ali. Isso eu estou tentando sintetizar, tá? Não sei se eu estou conseguindo chegar naquilo que você pensou. Mas é isso aí. Se tem alguma coisa que quebra o holopensene da pessoa em algum momento, porque, pessoal, isso é desafiador para todos nós, tá? É você manter uma continuidade de saúde holopensênica e de ortopensenidade o tempo todo. O problema é que muitos de nós têm a queda, né? Foi bem um dia, foi bem 2 dias, 3, 4 dias, foi bem um mês inteiro, 2 meses. Aí chegou aquele assunto que você não esperava, com aquela certa situação familiar que eu estou citando aqui, meramente hipotético, né? E a pessoa, ficou braba, xingou todo mundo, fez um monte de bobagem, pensou mal de todo mundo. Aí fica difícil. Pelo menos nesse dia vai ficar um pouquinho mais complicado. Quero dizer que eu estou com um pouquinho de tosse, mas eu fiz o exame para Covid, tá? Deixa eu explicar para todos, fiz exame para Covid há pouco tempo, fiz ali, tudo, tá tudo jóia. Aliás, deu negativo o exame, é importante esclarecer. Posso só pegar aqui um gancho daquilo que você estava falando, não é uma pergunta. Você estava falando essa questão, mas também na própria TENEPS tem a questão da dispersão também, né? A pessoa tem uma retilinearidade, mas não é de pensar mal, é de pensar em outras coisas, né? Pensou que tem que fazer daqui a pouco, quando eu terminar a TENEPS eu tenho que fazer não sei o quê. Sim. Também tem a ver com isso, Tem a ver né? com isso. Tem outra coisa nesse caso da dispersão. Só que aí tem um outro fator. Tem vezes que a pessoa está com o pensene deslocado mesmo na TENEPS, está dispersiva. Tem até um verbete sobre isso. Não lembro agora quem é o autor, que é pensene deslocado na TENEPS. Mas tem uma coisa que é o seguinte: às vezes a pessoa não está tendo pensene deslocado. Ela não está devaneando. Ela não está viajando. Eu estou fazendo um contraponto com o que você está colocando, Paulo. Ou seja, às vezes a pessoa está tendo uma inspiração extrafísica ou está tendo uma parapercepção autêntica. E ela aborta a autopercepção, a autoparapercepção, porque ela acha que está viajando na maionese. E como é que ela consegue perceber isso? Aí é muita experiência, é muita vivência e é esforço no desenvolvimento parapsíquico. Essa predisposição, porque também quando a gente está lutando pensenicamente, a gente tem uma certa tensão. Sim. Né? Quando você está num relaxamento, que você coloca aqui na questão da passividade, né, ativa, na paradoxologia,
É diferente. A nossa própria postura, até somática e holossomática, ela é de uma passividade. Mas as coisas... Não sei como é que você vê isso. Às vezes vem umas coisas inusitadas que não pode ser viagem da cabeça da pessoa, uma fantasia. Sempre cito, acho que já citei aqui, mas vou citar rapidamente novamente. Estava na TENEPS, daqui a pouco eu comecei a lembrar de uma situação, isso eu falei muito no verbete, eu acho que interação TENEPS-memória, tá? Eu comecei a lembrar muito do filho do dentista do meu pai, há muitas décadas também da infância, que ele tinha perdido o olho num processo de... Ele foi mexer com o álcool pegou fogo, o fogo veio direto para o olho dele. Ele perdeu o olho. E eu comecei a lembrar disso da TENEPS. Isso foi um acontecimento, tinha tido mais na época, já tinha passado mais de 2 décadas que a coisa tinha acontecido. E o que eu estou lembrando disso aqui? Eu devo estar assustado. O que eu estou lembrando disso aqui? Nesse caso, eu tomei a iniciativa de investigar. Não é sempre que eu faço isso, não. Hoje, aliás, muito raramente eu vou tomar uma iniciativa dessa. Mas nesse caso, eu tomei a iniciativa de investigar. Fui perguntar para alguém da minha família, no caso minha irmã mais velha. Escuta, como é que está o fulano de tal? Se eu quisesse dar um impacto de propósito nela, eu não ia ter conseguido. Eu só escutei aquele silêncio no outro lado da linha. Como é que ele está? Aconteceu alguma coisa com ele? Ele tinha recebido uma córnea nova naquela semana. Uma córnea. Ele recebeu um olho novo. É uma córnea. Okay? Mas esse tipo de coisa é uma confirmação posterior, meio que arrasa quarteirão. Muitas vezes a gente não consegue ter mais, né? Muitas vezes não consegue ter. Nesse dia, eu resolvi. Hoje raramente eu faço isso. Hoje raramente. Eu deixo a coisa... Se vai ter alguma confirmação posterior, eu deixo que os fatos cheguem até mim. Eu não fico indo atrás, né? Não fico indo atrás dos fatos. Nesse dia eu achei que eu tinha que fazer, tá? Mas eu deixo que as coisas vão acontecendo. Mais ou menos isso. Avisa, desculpa, te cortei também. Tranquila. Continua. Só para voltar aqui no que eu estava perguntando inicialmente, essa questão da retilinearidade autopensênica, como você coloca aqui, favorecendo as parapercepções, a linha de raciocínio que eu estabeleci é isso, assim, a retilinearidade autopensênica, ela favorece as parapercepções, porque não tem tanta interferência, ao passo que algumas experiências de clarividência, elas têm o efeito de aumentar a nossa responsabilidade também. Porque a gente percebe a quantidade, ou pelo menos assim, tem uma ideia, um extrapolacionismo uma vez do que foi atendido ali. E isso gera como se fosse gasolina para esse ciclo de autorresponsabilização no TENEPS. Eu gostei das 2 frases que, para mim, elas foram uma sequência. Entendeu? Existe um eixo comum nisso aí. O eixo comum se chama autodesperticidade, que eu não sou ainda. É bom deixar isso bem claro, tá? Mas a autodesperticidade, ou pelo menos no nível que a gente tem alguma extrapolaçãozinha, mesmo que pouca, disso, vai facilitar bastante isso que você acabou de falar. Então, a autodesperticidade, ou o esforço para se chegar nessa autodesperticidade, é que vai ajudar nisso. Eu digo também o esforço, porque também a pessoa vai procurando se melhorar, vai melhorando, isso daí tudo influencia. Mas penso eu, e aí eu também não tenho tanta teática assim para falar, na hora que tem um assentamento da desperticidade, isso tende a ficar contínuo e ininterrupto na minha maneira de ver. Okay? Mas ainda muito teórica. Mas... Retilinearidade autopensênica tenepsística. O que significa isso? Traduzindo. É a pessoa manter um pensamento reto, retilíneo, na técnica energética pessoal que ela pratica. Na condição de tenepsista, né? A técnica energética pessoal chama-se TENEPS. Então, a Lauísa, que é a filha da Marilux, fez uma pergunta lá para o professor Ivo Valente, e no final ele colocou a questão da autodesperticidade, né? Quando a pessoa adquire esse patamar consciencial de ficar desperta aqui na intrafiscalidade, a TENEPS dela fica mão na roda. Ela tem uma retilinearidade tenepsística de forma contínua e acaba alcançando até a OFIEX, que é a oficina extrafísica. Então vale a gente ressaltar aí para os praticantes da TENEPS insistirem nessa questão da retilinearidade dentro da prática da TENEPS.
Olá, meu público-alvo intermissivista, 6 da matina, aqui no sítio do Piatã. Eu gostaria de dizer que nem todo intermissivista é aquele ser consciencial robotizadinho, como muita gente imagina. E uma pessoa pode ficar desperta, mesmo usando a camisa da marca Adidas e gostando de futebol. Esse foi o recado que eu gostaria de falar aí para as pessoas que são mais bobocas no ponto de vista aí da evolução consciencial. Não se esqueça, seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética, porque na vida existem muitas coisas negativas, muitos padrões baratrosféricos, então a pessoa necessita ter essa reflexão para não deixar a vibração baixar.